2, 3 minutos, eu vou pedir para vocês começarem a entrar em um ambiente de adoração, de culto e louvor. Vai deixar, né? Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Vamos ficar de pé. Vocês aqui na igreja, você em casa, boa noite, a paz do Senhor. Que noite maravilhosa, noite de nós estarmos juntos, louvando, exaltando e agradecendo o nome do Senhor. Quero convidar você nesse momento, para esse período de louvor, de adoração. Antes da palavra, Deus tem uma palavra nos nossos corações. Existem algumas finalidades que nós vimos à igreja. E uma das primeiras é essa agora. Nós se rendemos em oração e adoração. Nós iremos fazer uma oração inicial, pedindo que Deus receba o nosso louvor, nossa adoração, o nosso culto a Ele. O culto é para Ele. Amém. Então preste um culto a Ele com muita alegria, com muito júbilo. Nós temos prazer em estarmos juntos, comunhão e adoração. E eu vou pedir para você, por gentileza, a partir de agora, que você faça isso aqui na igreja, você em casa também. Se você puder, faça isso, fique de pé junto conosco. Tenha esse momento de oração, de adoração. Quando for orar, ore com toda a sua força, com toda a sua fé. Nós iremos louvar já. Quando você for louvar, faça isso com o coração aberto, tá? Se você quiser, você depois também levante suas mãos, mas dê liberdade ao Espírito de Deus. Ele está entre nós, está em nós, está conosco. Feche os seus olhos. Nesse momento de oração, eu quero te dar um norte sobre a oração. Essa oração é aquela oração que você fala: Deus, eu me rendo, eu vim aqui te adorar, eu vim aqui te exaltar, te engrandecer. E enquanto eu já começo a falar essas palavras e te orientar e te ajudar nessa oração, eu peço que no nome do Senhor Jesus, você aqui na igreja e você na sua casa, comece a fazer essa oração. É um período curto de tempo, mas é um período que nós temos que fazer ele ser valioso e precioso. Quem esteve aqui domingo passado sabe como foi o culto. Na verdade, todos os cultos aqui têm sido uma bênção. É cada culto mais bênção que o outro culto. E nós não temos diferente, será assim de novo hoje. Porque se depender de mim, do pastor, dos irmãos, de todos envolvidos, nós iremos dar o nosso melhor, iremos se entregar. E eu convido você nessa hora a fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Sua presença nós estamos aqui. E nós queremos prestar ao Senhor o nosso melhor culto das nossas vidas. Afinal, o mais importante é agora, não é o que já passou, não é o culto de domingo, é o culto de hoje, é o culto de agora, é esse momento tão glorioso que já sentimos a Sua presença. Porque nós abrimos esse culto no nome do Senhor Jesus. Esse culto ele está aberto no nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, toma esse lugar, toma as nossas vidas. Nós vamos até a sala do trono, diante da Tua presença. Nesse momento nós estamos de pé fisicamente, mas espiritualmente nós se prostramos diante dos Teus pés. Espiritualmente nós se inclinamos diante do Senhor. Independente como cada um chegou nessa noite, independente como cada
pessoa esteja em casa, nós prestaremos ao Senhor o nosso melhor culto a Ti, nosso melhor sacrifício. Nós não ficaremos presos a nada. Nós somos livres para Te adorar, livres para glorificar o Teu nome, livres para exaltar ao Senhor. Deus, toma o Teu lugar nessa noite, toma o Teu lugar em nossas vidas. Senhor, seja glorificado, exaltado, engrandecido, bendito para todos sempre. E que nós possamos agora cantar hinos, louvores ao Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Diz em Apocalipse 5 aqui: então vi que todas as criaturas no céu e debaixo da terra exclamavam que Ele, o que está sentado no trono, é digno de todo louvor, de toda adoração, e dele é o domínio para os séculos dos séculos. Amém. Está escrito na palavra de Deus que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Feche seus olhos nessa noite e adora o nome do Senhor Jesus, pois Ele é digno. Dele é o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro, digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. É digno. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que reina e alto e firme, com criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sempre
dia onde Jesus voltará e buscará a sua igreja. Você consegue imaginar? Você no céu cantando santo, 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 junto com os anjos, junto com toda a criação, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você consegue se imaginar naquele dia? E se esse dia fosse hoje? E se esse dia fosse agora? Nós subindo para o céu, cantando santo, 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 é o nome do Senhor Jesus. Então cante agora como se fosse o dia que subimos para o céu. Cante de todo o coração, porque o Senhor está aqui. Nós estamos diante do Rei agora. Cante. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é de mim. Junto com a criação. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aclama o nome dele nessa noite. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Espírito Santo, desça neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração a teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua batalha contemplar. Então vem incendiar meu coração.
Segundos. Salomão disse, capítulo 3, versículo 9 de Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Nós temos honrado ao Senhor de várias formas. Esse é o momento que você tem a oportunidade de você também honrar o Senhor com a sua finança, ofertando, dizimando. Tenho certeza que Deus continuará te abençoando. A gente vai continuar nesse mesmo espírito, nesse mesmo mover. E antes de nós cantarmos mais um hino, eu convido você a pegar seu envelope, por sua oferta, seu dízimo. Eu quero orar por você. Faça isso com muita alegria. Nós somos uma geração que entendemos que precisamos semear no reino de Deus, ofertar, dizimar. Faça isso não por constrangimento, mas por alegria, por gratidão, por generosidade. Você que congrega e serve a Deus conosco, quem sabe que o pastor não fica pegando na tecla, ele ensina, ele fala. É uma atitude sua. Pode ver que ninguém fica, canta, louve, a gente incentiva, a gente ensina. Mas faça você isso porque é individual. Faça com alegria. Vou orar, vou pedir que Deus continue te abençoando. E nós em seguida iremos louvar mais um hino. Você em casa, você sabe como fazer. Se você está nos assistindo, não congrega conosco e quer ofertar na obra de Deus, quer ofertar nesse ministério, você entra em contato com os irmãos, vão te passar toda a orientação. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deus, em nome do Senhor Jesus, esses meus irmãos, essas minhas irmãs que vão ofertar, vão dizimar agora, que estão com um envelope em suas mãos,
Nós fazemos isso por amor. Nós não fazemos isso por constrangimento. Nós somos constrangidos pelo seu amor, que não pediu nada em troca. E nós só podemos dizer muito obrigado. E nós só podemos dizer, conte conosco, Deus, para que a sua obra, para que a porta continue aberta, para que haja mantimento na sua casa, para que as contas, as despesas, para que o teu reino seja propagado. O que depender de mim, eu tenho certeza que essa é uma fala de cada irmão, de cada irmã. O que depender de mim aqui na Vila Jaguar, a obra continua crescendo, a obra continua multiplicando, frutificando. Abençoa, Senhor, as despesas, abençoa, Senhor, a empresa, o trabalho de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Aqueles que vão ofertar, dizimar, continue em nome do Senhor Jesus os abençoando. Aqueles que vão fazer isso também através da internet. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, vem aqui na frente, entrega o envelope de oferta, de dízimo. Nós iremos continuar louvando ao Senhor. Pode apagar a luz, presbítero Rubem, por favor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Seu assento, já abrindo as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos dar sequência falando sobre a igreja de Pérgamo. Vamos ver algumas características daquela época e algumas aplicações para os nossos dias também. Quero ressaltar que esse final de semana, de quinta-feira até ontem, tivemos um tempo muito especial na nossa denominação. Eu espero que vocês tenham assistido à abertura do nosso simpósio de missões. Nós tivemos um tempo especial. Na abertura, eu estava comentando, acho que sexta-feira, com a minha esposa, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, nosso presidente. Ele trouxe uma palavra de acho, 15 ou 20 minutos, falando sobre os trabalhadores da última hora, e ele falou na parábola da vinha. Eu confesso que eu já ouvi dezenas de pregações, já preguei nesse texto, mas a forma cirúrgica como o Espírito Santo usou o pastor Luiz Fernandes Bergamin para falar de uma forma escatológica. Ele pegou aquele texto, trouxe de uma forma escatológica, colocou para a igreja de hoje e nos colocou dentro daquela posição que eu nunca tinha visto. Eu fiquei realmente muito tocado, impressionado com o que o Espírito Santo fez. Na sexta-feira não foi diferente. Eu não sei, eu encontrei lá o presbítero Roberto só, né? Não sei mais quem foi, acho que o Jeremias foi também, né? O pastor Joel Estevanato, que foi meu pastor por 23 anos, e ele que me levou à ordenação pastoral, pregou sobre uma das fases de Davi, e ele falou sobre o natural e o sobrenatural. Espero que vocês tenham assistido. Foi sobrenatural. Foi um nível de aplicação na vida sobrenatural. E ontem, todas as entrevistas que tivemos, o aprendizado, semana que vem eu pretendo trazer, falei com a Bruna, vamos ver se a gente consegue trazer um vídeo, para quem não assistiu, sobre a chegada das Bíblias
uma tribo da Indonésia, um aviãozinho tec-tec, levando umas Bíblias. Eu quero poder mostrar para quem não viu. Eu quero poder mostrar aqui na semana que vem. Nós vamos nos esforçar para conseguir fazer isso. Foi um tempo... 16 mil pessoas foram alcançadas com o nosso simpósio. Quantas mil? 16 mil pessoas. 16 mil pessoas. Olha, gente, o que é o poder das redes sociais? O poder da internet, né? Eu trabalhei por pelo menos 10 anos nos simpósios anteriores, umas 10 edições pelo menos, 5 delas trabalhando na gestão do simpósio. O máximo que nós conseguimos fazer de inscrição, Bruna, foi de 1.100 pessoas, acho. Nós conseguimos alcançar 1.100 pessoas, vindo de outros países e também do Brasil inteiro. Agora, alcançar 16 mil pessoas era um negócio... Vamos aplaudir Jesus? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E é como eu digo, né? Igreja que não faz missões não serve para ser igreja. Repete isso comigo. Igreja que não faz missões não serve para ser igreja. E eu estou falando isso, não é coisa da minha cabeça, não. É Bíblia. Você vai ver que Jesus ele institui a igreja para que a igreja seja uma força motora missionária. Então, igreja, você só pode dizer, é uma igreja. Então, tem missões? Está envolvido com missões? Tá, então é igreja. Não, então é um clube social. Pode ser um clube, isso que eu posso dar um nome, gente? Me ajuda aí. Uma associação cristã. Uma associação cristã, né? Uma igreja, o nome da etimologia é eclésia, chamados para fora. Então, não dá para ser igreja, né? Se torna uma incompatibilidade. Então, eu louvo a Deus pela segunda onda da Igreja Brasil para Cristo, da sua liderança, que a igreja nasceu na visão de ganhar o Brasil para Cristo. Aí o Senhor falou assim, Manuel de Mello, eu sei que a sua visão é grande de ganhar o Brasil inteiro, mas tem um pouquinho mais aí. Aí o Senhor prepara uma segunda onda de liderança e falou, vamos para o mundo todo para Cristo. Então, hoje são quase 300 missionários em 25 países, por enquanto. Tem mais coisa chegando por aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos, então, entrando na nossa terceira semana de análise, de reflexão sobre as cartas de Jesus à igreja, às 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje nós vamos aqui, capítulo 2 de Apocalipse, os versos são 12 a 17. Diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Isso é muito forte. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, te agradeço pelo tempo de adoração através da música que tivemos até aqui, te agradeço por esta igreja querida, te agradeço pela rica oportunidade em poder agora compartilhar da tua palavra com o teu povo. Amado Espírito Santo, eu te peço, leva agora as nossas mentes cativas a ti. Eu te suplico, tira todo tipo de distração, tira todo tipo de falta de foco. E agora, Senhor, aplana o caminho,
para que a semente da tua palavra seja lançada e ela venha a frutificar. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu dizer alguma coisa importante, que eu julgo importante nessa introdução, sobre as introduções em relação às cidades. Eu já falei aqui, mas é importante porque algumas coisas elas vão parecer repetidas na sua estrutura. Estudar a palavra de Deus, bem como entender e depois interpretar para outras pessoas, é um desafio muito grande. E eu me lembro que eu aprendi com os meus professores do seminário que você apresentar contexto é muito importante, porque isso faz com que haja sentido, lógica no texto, que haja as peças se encontrando, porque senão nós estamos falando, geralmente nós estamos falando de uma cultura muito distante da nossa, realidades muito distantes da nossa. Então, se você der uma pequena vacilada, você deixa passar batido coisas importantes ou pode acontecer o que é pior, você falar coisas que não têm nexo em relação ao texto. Então, eu estou falando isso porque se faz necessário um pouquinho de paciência de vocês a me ouvirem nessa série, para eu falar um pouco do pano de fundo do que está acontecendo. Repito, porque o Senhor ele vai falar algumas coisas que, se nós não entendermos o porquê, o que está por trás da história, a gente fica meio sem entender o desenvolvimento do texto. Eu me lembro que, acho que faz uns 2 meses, eu estava pregando aqui, e eu não vi, na hora eu não vejo, eu não sei quem está conectado, quem não está conectado, quem comenta, o que comenta. Aí depois alguém, acho que foi Salvo, que comentou comigo, que um rapaz entrou e falou um monte de coisa, que eu não estava pregando a palavra, que não sei o que e tal. Aí eu vi até alguns comentários, eu falei, puxa, se o rapaz tivesse só um pouquinho de paciência, eu estava apresentando um pano de fundo histórico, né? E ele começou, eles são chamados haters, né? Não tem pregação, não tem palavra de Deus. Eu falei, puxa, era só ele aguardar 10 minutos, porque uma introdução, ela geralmente leva de 5 a 10 minutos na explanação de um texto. E eu não vou começar uma pregação, gente, que era para agradar a massa, Tiago. Não vou começar gritando, falando um monte de coisa, não. As coisas elas têm que ser sentido, A palavra ela tem que ter conexões lógicas entre si. Então, eu estou falando isso para vocês, talvez alguém possa achar um pouco e falar, pastor, não quero saber de história. É que, se você não entender um pouquinho da história, fica difícil entender depois o contexto do porquê que Jesus está falando certas coisas para a igreja. Tudo bem? Isso só para ser um pouco didático com vocês e pedir um pouquinho de paciência de vocês nas introduções e não serem que nem aquele rapaz que ficou irritado comigo na pregação pela internet. Arca de Noé. Foi sobre o quê? Arca de Noé. Eu estava pregando sobre a Arca de Noé? Comodoro. Sobre o Comodoro. Pois bem. Então, a cidade de Pérgamo, ela é uma das igrejas da Ásia Menor, naturalmente, e muito provavelmente também uma das igrejas que ela chegou a ser fundada pelo vulto do avivamento que teve em Éfeso, quando Paulo foi pastor por 3 anos, fundou a igreja em Éfeso. Semana passada falamos sobre Esmirna, que é um caso desse, e também Pérgamo é um desses casos. Pérgamo, por sua vez, ela não está numa região tão comercial como estavam as 2 últimas que nós falamos. Mas era uma igreja que estava num lugar importante. As 2 que eu falei as 2 últimas semanas, elas estavam em regiões portuárias. Pérgamo já não. Pérgamo ela estava em cima de um monte. E Pérgamo tinha uma vantagem sobre algumas outras igrejas. Quando você está no monte, quando alguém vem para invadir, vem para fazer algum tipo de saque, vem para fazer algum tipo de violência, quem está em cima tem uma visão privilegiada. Então é muito mais fácil que essa pessoa se proteja. Ainda assim, havia na cultura, e é basicamente o cerne dessa pregação, dessa carta que Jesus escreve para o pastor de Pérgamo e consequentemente para a igreja, nós vamos ver uma questão
de cultura, de influências externas que entram para dentro da igreja. É basicamente o que nós vamos estudar. E aí nós vamos ver algumas estratégias que Satanás usou, porque é muito forte o que Jesus fala sobre essa igreja e essa cidade. Ele vai dizer, olha, sei que aí está o trono de Satanás. Uau, isso é muito forte. E aí, naturalmente, gera uma curiosidade. Como é que é esse negócio do trono de Satanás? E a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Por que Jesus está falando isso? Que história é essa do trono de Satanás? Como que isso se implanta? Porque se foi feito um trono, se existe um trono, esse trono foi construído. E se existe esse trono, é para alguém sentar. E esse alguém, Jesus está dizendo, Satanás sentou aí. E se tem um trono, é porque é alguém que governa. Então, havia um governo de Satanás em Pérgamo, mas tinha uma igreja lá dentro. Então, isso é interessante nós entendermos. Essa cidade aqui, irmãos, ela chama-se Pérgamo. Por quê? O imperador dessa cidade, ele tinha um desejo de ter a maior biblioteca do mundo. A maior biblioteca do mundo, ela pertencia a Alexandria. E esse cidadão, ele entendia, olha, se nós formos muito cultos, se formos muito inteligentes, nós vamos conseguir ter níveis de conquistas sociais muito mais amplas. E o Egito era justamente o lugar onde se produzia os papiros. Papiros eram os lugares, era um tipo de papel, né? Não era esse papel do jeito que nós conhecemos, mas era onde se faziam as escritas. E então, esse homem ele negociava com o Egito grandes compras de papiros. E ele estava na missão de fazer construir a maior biblioteca do mundo. Porém, ele brigou, por algum motivo comercial, ele brigou com o responsável pelo Egito, e o responsável do Egito falou assim, olha, é o seguinte, lockdown, fechadas as fronteiras para você, não tem mais negociação. Aí o cidadão falou, poxa, frustrou meu projeto, como é que eu vou construir a maior biblioteca sem ter o papiro, que é o papel da época? Não tinha como fazer isso. Ele então começa a pesquisar com pessoas na região dele, o famoso pergaminho, que era então escrever em couro. Então, já que você não me vende papiro, agora nós vamos produzir pergaminho em grandes quantidades, grandes plaquetas de couro, e ali a gente consegue escrever nossos livros e vamos fazer a maior biblioteca. É óbvio que isso gerou um atraso no processo, porque o papiro já vinha pronto, agora isso gera um atraso no processo. Ele não conseguiu ter a maior, mas conseguiu ter a segunda maior biblioteca do mundo, estava em Pérgamo, o que mostra que era um povo de nível intelectual, cultural muito alto, e também, irmãos, daí nasce o nome de Pergaminho, Pérgamo, entendeu a ligação? Pérgamo, pergaminho, pergaminho, Pérgamo. Então daí nasce, de tanto pergaminho que esse pessoal produziu, então sai o batismo do nome Pérgamo. Também, nesta cidade, tinha o maior centro de estudo científico medicinal. E lá eles tinham alguns deuses. Um dos deuses era Zeus, o outro deus era o imperador, eles tinham um grande culto. Vejam, nós vimos isso em Éfeso, nós vimos isso em Esmirna, e nós vimos isso agora também em Pérgamo. Uma vez por ano, eles queimavam incenso e faziam um culto de adoração de alguns dias ao imperador. E então eles tinham o imperador e eles tinham um terceiro deus ali também, que era a serpente. Eles usavam o veneno da cobra para desenvolver vários antídotos, é isso, né? Desenvolvem antídotos e tal. E com isso, aí vocês veem, né? Quando vocês veem no jaleco do médico, quando vocês veem nas clínicas, não tem ali uma serpente, uma cobra? Entenderam de onde vem isso? Lá de Pérgamo. O símbolo da medicina, né? É uma cobra, certo? Então, da onde que vem isso? Lá de Pérgamo. O maior
Vejam que a Bíblia é cultura, hein? Se caísse no vestibular de vocês um dia, da onde surgiu? Você fala lá de Pérgamo. Como você acertou? Ninguém acertou essa. Não, está na Bíblia. Até para isso, até para o seu vestibular você vai poder responder. Você já passou por essa fase, né, Thiago? No doutorado talvez seja preciso. Então, aí já fica com essa na manga. Os mais jovens que ainda não foram para a faculdade como a Bela, quando chegar a essa pergunta lá, você já sabe que aqui em Apocalipse teve a resposta para vocês, tá? Fernando Martins e Bíblia são um pouquinho de cultura. Fernando é um pouquinho, mas a Bíblia é muita cultura. Então, vocês vão ver que é um lugar que tinha uma grande escola de medicina. A maior escola de medicina da Ásia estava ali. Então, nós temos aí um pano de fundo e entendemos algumas coisas. Muita cultura. Eu falei para vocês que tinham 3 deuses muito importantes. Era Zeus, o imperador e a serpente. Haviam cultos específicos. E o que acontece aqui? Nós enxergamos que é uma estrutura de Satanás com esses 3 deuses para poder afrontar a Trindade. Zeus foi montado, aquela estrutura do culto a Zeus, numa tentativa de substituir a figura do Deus Pai. O imperador para substituir a figura de Jesus Cristo. E a serpente, que é a curadora, a medicina, sempre companheira no momento que a pessoa está doente, que a pessoa tem uma dificuldade na saúde, então vem a serpente para substituir o Espírito Santo. Então já aqui há uma estratégia, uma estrutura de pano de fundo de Satanás para tirar o culto da verdadeira divindade do Deus poderoso, a Santa Trindade, colocando então um entretenimento, um desvio de foco, um engano para 3 deuses falsos. Aí Deus vai começar a mostrar algumas coisas aqui nesse processo. Ele vai falar que Satanás monta um trono na cidade. Sabe, irmãos, existem níveis e níveis de batalha espiritual. Se vocês observarem, de uns anos para cá, o pastor Marcelo falou alguma coisa comigo aqui, ele nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Já está na mesma, como ele mesmo disse, está na mesma fiação. De uns anos para cá, Satanás ele tem mudado algumas estratégias. E é interessante porque não é novo. E a Bíblia fala que não existe nada novo debaixo do sol. Existem períodos cíclicos. Existem períodos cíclicos. Nesse tempo aqui, muito parecido com os dias de hoje, nós vamos encontrar a ideia de um entretenimento, de um desvio de foco no processo de batalha espiritual. Sabe, irmãos, aqui, primeira coisa que nós observamos, eu passei o final de semana, como eu disse para vocês, falando de missões, pensando em missões, ouvindo sobre missões. Primeira coisa que a gente vê aqui foi uma situação que fala de um Antipas, que foi morto naquele lugar. Por quê? Uma vez por ano, como eu disse, tinha que se prestar culto ao imperador. E Antipas, ele se recusou. Ele era o pastor da igreja e ele se recusou. A história, a tradição diz que ele foi morto da seguinte forma. Um modelo de uma bacia de bronze muito grande, no formato de um bezerro. Ela foi colocado água e óleo, colocaram ele dentro e colocaram embaixo uma caldeira, um fogo. E ele morreu cozido, literalmente, com água e óleo, porque ele não se dobrou perante o imperador. Então, esse nível de perseguição, eles existiam. Interessante, no dia de hoje, nós não encontramos esse tipo mais, pelo menos no Brasil, nós não encontramos esse tipo de perseguição. Mas é possível que alguém aqui
fisicamente na casa, mas esteja nos acompanhando pela internet, é possível que você, por acessar a fé em Jesus Cristo e confessar a fé em Jesus Cristo, tenha perdido um emprego ou uma promoção no emprego. Alguém aqui já passou por isso além de mim? Não? Eu perdi uma promoção numa grande empresa que eu trabalhei, porque o meu chefe não suportava crente. E aí eu falava para ele, né, você não é um líder, você é chefe, né? Porque eu não tinha jeito, eu sou crente, vai fazer, como é que eu vou falar que não sou crente? E o cara não gostava de crente. Eu não tenho nada contra, mas sexta-feira ele batia tambor à meia-noite e ele não gostava de crente. E falava na minha cara, eu não gosto de crente. Eu falava, fazer o quê? E perdi promoção. Fui perseguido ao ponto de ter que sair da empresa. O ambiente se tornou, Claudete, insustentável. Numa grande empresa, maior seguradora do Brasil e a terceira maior do mundo. Ganhava muito bem. É possível agora, talvez, se você aqui não tenha tido algum problema no trabalho, ou talvez tenha tido de uma forma bem camuflada e você nem tenha percebido. É possível que você tenha perdido amizades. É possível que alguns parentes não falem mais com você, você não seja mais persona grata, você se tornou uma persona não grata, uma pessoa não muito bem-vinda nas festas, você passou a não ser convidado para certas festas, passou a não ser convidado para certos encontros, porque agora você é crente. São formas que vão sendo mais vedadas, mais veladas, mas são realidades. Vizinhos que não conversam com você, porque perceberam que você é crente. É assim mesmo. É assim que é. Tem lugares que você vai, que você preenche uma ficha e perguntam a sua religião. De repente você tem toda a qualificação para aquele trabalho, aquele lugar, e você não sabe por que você nunca foi chamado. Está aí a resposta. Alguns lugares, quando eu procurava emprego, eu falava, mas que faz sentido? Para que eu tenho que preencher a religião? Não? O que tem a ver uma coisa com a outra? Passado o tempo, fui amadurecendo, fui entendendo uma cosmovisão, e aí eu falei, agora faz mais sentido. Porque em certos lugares eu não trabalhei, porque em certos lugares as coisas não aconteceram. Aí começa um nível de perseguição. Sabe, irmãos, aqui você vai encontrar uma coisa interessante. O nível de perseguição para Pérgamo foi diferente do nível de batalha espiritual e de perseguição. Era intenso em Éfeso, que era intenso em Esmirna. Foi diferente. Foi mais sutil e eu diria para vocês que mais perigoso. Porque havia um sistema. E isso no original chama-se esquistosomai. É isso, Ricardo? É isso, né? Esquistosomai. Esquematizomai. É isso, em grego. Meu auxiliar de grego também. Meu Google grego. Esquematizomai. Que é um sistema organizado no mundo. E aí entenda o que está em sistema de convergência e regência, e todos nós, queiramos ou não, de alguma forma nos expomos ou esbarramos nisso. Você fala, não pastor, eu não vou não, eu estou fora disso, o sangue de Jesus tem poder, não tem jeito. Você compra, você paga, você está aqui no mundo, você, é verdade, você não é daqui, você é peregrino. É verdade que nós somos tudo meio esquisito. Nós não somos daqui, nós somos de outro lugar, mas nós estamos aqui. Nós somos peregrinos, estamos de passagem por aqui, ainda bem que nós estamos de passagem por aqui, que aqui não é o nosso lugar, ainda bem que nós temos um pouquinho de ET no nosso DNA, que nós vamos embora desse lugar um dia.
Graças a Deus, Sandra. Não vai ser para sempre aqui esse sofrimento. Um dia nós vamos embora. Vamos com Jesus na nossa arca. Como fez Noé, ele foi embora. Um dia a arca de Jesus Cristo vai passar e vamos levar todos nós embora daqui. Aleluia. Sabe? Aqui tem um nível de batalha espiritual diferente. Que é o seguinte. Olha, esse pessoal aqui, nós não vamos prender todo mundo, não. Embora tenha um pastor morrido, nós não vamos prender e bater e matar todo mundo, não. Satanás aqui, ele usa uma outra estratégia. Igreja, por favor, em nome de Jesus, prestem muita atenção nisso. Prestem muita atenção nisso. Satanás, ele é ardiloso. Satanás não é nenhum idiota. Satanás não é nenhum bobão. Satanás, ele não é nenhum tonto. Eu costumo dizer que ele é tão astuto que ele tentou contra Jesus sabendo que não ia dar certo. Ele falou, olha, eu tenho quantos por cento na cabeça dele? Eu tenho 0,0000000000001%. Por quê? Porque ele está em carne, eu estou vendo que ele precisa comer, eu estou vendo que ele precisa dormir. Satanás ficou observando Jesus. Falou, então tem uma parte aí de carne, de humano. Então eu tenho 0,00001% de possibilidade. Ele falou, eu vou arriscar. Vai que dá certo. Ele já tinha tentado antes, não deu certo. Foi expulso do céu. Mas olha que interessante, ele não foi expulso sozinho. Ele levou uma terça parte do céu com ele. Então a igreja, nós temos que, por discernimento do Espírito Santo, entender algumas coisas. Observar algumas coisas, observar e entender algumas coisas. Ele agora aqui ele resolve não entrar com um nível de batalha espiritual, de pancada, de porrada, de espada que pega, que leva e joga no cárcere e taca fogo e fez como fazia Nero. Não, agora ele quer uma outra história. Ele falou o seguinte, agora eu vou entrar pro lado de dentro e eu vou distorcer a verdade de forma sutil. E é sutil. É sutil. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho contra vocês aí uma situação. Tem algumas pessoas no meio de vocês que estão cedidos, envolvidos com o ensino de Balaão. Quem gosta de anotar, tem o hábito, anote aí lá em Números 22, depois em casa você pode ler. O que é essa doutrina de Balaão? Balaão, um profeta, um cidadão chamado Balaque, que era um líder que iria lutar contra o povo de Deus. Ele faz o seguinte, ele chamou o profeta Balaão, falou, Balaão, estou com o bolso cheio de dinheiro. Ele falou, aliás, eu estou com a mala cheia de dinheiro. Faz o seguinte, amaldiçoa o povo de Deus aí, amaldiçoa Israel. O Balaão olhou e falou, opa, estamos juntos. Quando ele viu a cifra, Claudete, ele falou, tô dentro. É só uma praguinha, que eu vou jogar só uma maldiçãozinha. Esse povo vive pisando na bola mesmo. Ele foi e tocou. Recebeu o dinheiro. Aí ele abriu a boca, foi amaldiçoar, saiu bênção. A boca, a língua inverteu e tortou. O Balaque ficou doido, gente. Falou, não é para abençoar, não, é para amaldiçoar esse povo. Você tá maluco, cara? Eu te paguei para amaldiçoar. Ele falou, é que não sei, deu errado. Eu fui fazer uma coisa, virou outra. Não, toma mais dinheiro. Vai lá de novo. Aumenta a conta, rapaz. Eu acho que o Balaque, não está na Bíblia isso é por minha conta. Eu acho que o Balaque falou que é mais grana esse cara. Tá com o rolo. Eu te dou mais dinheiro. Aí ele pega o profeta Balaão, de novo. Vai lá, Balaão, vai lá, amaldiçoa. Vai um pouquinho mais para frente. Vai amaldiçoar. Quando ele vai amaldiçoar, seus abençoados, vocês vão ser tudo próspero, Deus é com vocês não vão morrer não. Invertia a profecia. O Balaque ficava doido. Ei, preste atenção. Deixa eu já dizer uma coisa para vocês aqui muito prática. Eu falei aqui que a gente não pode subestimar Satanás.
Evangelho diz o seguinte: Satanás não passa de um grande cachorro amarrado no cordão, na coleira de Deus. Deus é criador, Deus é eterno, Deus tem a última palavra, Deus tem a primeira palavra, Deus tem o controle. Não adianta Satanás se levantar, não adianta o inferno se levantar. Se Deus falar, eu sou contigo, Ele é contigo e nada pega. Reclamar, essa do Martinho Lutero não está na Bíblia, mas podia estar, né? Essa é uma das que podia estar na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Mas Satanás fez o seguinte, ele falou assim, não tem jeito não. Aí o Balaão, ele dá uma dica. O Balaque falou, Balaque, não consigo. Cara, não consigo amaldiçoar esse povo, não. Não consigo. Eu estou tentando amaldiçoar o Jeremias e não consigo. Porque ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não dá. Aleluia. Já pensou, meu irmão, que galardão, que coisa boa. Você saber que a sua família, ela é ungida, ela é guardada. Você passa por momentos de dificuldade. Você passa por momentos em que faz perguntas e fala, por que, Senhor, esse momento? Calma! A última palavra na agenda de Deus é Ele quem dá. A agenda dele tem um tempo diferente do meu tempo e do seu tempo. Calma! Se o Senhor falou, eu guardo e ninguém vai contra. Aleluia! Mas ele foi ardiloso. Falou, não dá. Balaque, tem uma coisa que Deus não suporta. É que o povo dele se corrompa adorando outros deuses e entre em processo de prostituição. Faz o seguinte, cara. Pega as mulheres mais bonitas que tem aí, coloca perto dos soldados das entradas de Israel e põe elas lá dando bandeira, dando mole. É óbvio, irmãos. Por que a Bíblia fala sobre julgo desigual? É óbvio, você olha para a história, você vai ver. Por que Deus falava para Israel, não se misture com outras mulheres? Falava para os homens, não se misturem com mulheres que não sejam da nossa fé, que seja desses princípios. Porque eles iam, se deitavam com essas mulheres, e daqui a pouco eles já estavam batendo tambor para os deuses daquelas mulheres. Já vão tendo as mesmas práticas para com os deuses daquelas mulheres. E aí eles entravam num processo chamado idolatria. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então o que ele fez? Falou, faz o seguinte, coloca essa mulherada lá, cara. Olha lá, pega as modelos top 10 que você tem aí, coloca lá. Os caras não vão aguentar, eles vão ter relações com elas, automaticamente já entra no processo de prostituição, um abismo chama o outro abismo, depois eles vão entrar em idolatria. O que aconteceu? Deu certo. Amaldiçoou, mas fez o quê? Foi entrando e quebrando princípios. Igreja do Senhor Jesus, Satanás, nos nossos dias, está fazendo exatamente isso para desarticular a igreja. É exatamente essa mesma estratégia. Ele cria um sistema para quebrar princípios. Anote isso. Satanás, ele não tem pressa para te destruir. Ele não quer te destruir agora, porque ele sabe que não consegue, mas ele sabe que se ele entrar e quebrar um princípio hoje, semana que vem quebra outro, mês que vem quebra outro, daqui 3 meses quebra outro, daqui 6 meses você aparece na igreja na ceia e aí começa a questionar um monte de coisa da Bíblia. Pegar a Bíblia na mão para ler, orar, male para agradecer pelo pão de cada dia. Male.
Daqui 1 ano, está questionando. Deus, daqui 2 anos, tanto faz como tanto fez. Satanás continua usando as mesmas estratégias. O Espírito Santo, essa noite, está alertando as nossas vidas. Os níveis de batalha espirituais, eles são sutis. Irmãos, tem um rapaz que eu discipulei. Esse rapaz, ele na adolescência teve problema com drogas. Cuidei desse rapaz durante um tempo. E aí nós fomos ficando sabendo que ele estava dando algumas brechas, vendo alguns sitezinhos meio impróprios. Um sitezinho impróprio aqui. Aí um sitezinho impróprio ali. Aí um dia ele falou para mim assim, pastor, eu estava no trabalho, rapaz, chegou um nível de opressão grande. Meu Deus, um negócio assim. Eu falei, mas do nada? Na madrugada, do nada. Do nada. Eu falei com ele, tem brecha aí. Uma coisa é você enfrentar níveis de batalha espiritual, porque você está avançando. Outra coisa são níveis de batalha espiritual e opressões, quando você está recuando. É diferente. É diferente. O nível de agressão. Eu estou falando isso porque, por todo o quadro que ele me descrevia, passados alguns anos, esse rapaz teve uma recaída para o mundo das drogas. Ele perdeu praticamente tudo. Praticamente tudo. Eu estou há 41 anos andando nessa caminhada, irmãos. E eu estou cansado de ver pessoas que vão fazendo pequenas sedições, e daqui a pouco eles se arrebentam. Guarde isso, ninguém desvia do dia para a noite. É sempre um processo. É verdade. Ninguém desvia de hoje para amanhã. É sempre um processo. Mas parecia, era só uma capa. Parecia que estava tudo tão bem, era só uma capa. Já estava tendo um processo de aquilo ser já ferido, denegrido, corroído por dentro e tinha uma capa por fora. O marido não larga da mulher assim do dia para a noite. Não quero mais viver com você, Salma. Olhei, acordei hoje, está loira. Estava morena, agora está loira. Não quero mais. Vou embora. Isso não existe. A doutrina dos nicolaítas foi exatamente o que entrou ali em Pérgamo. E foi um processo. Aí o Senhor ainda vai falar assim, de Balaão. E aí depois agora ele vai falar dos nicolaítas. E também tem um pessoal aí que segue a doutrina dos nicolaítas. Vamos entender a doutrina dos nicolaítas. Já que eu falei de mulher e casamento aqui. O cidadão era casado, conhecia a palavra, mas ele tinha uma posição, ele tinha um caso extraconjugal. Né? Agora adultério mudou de nome, né, gente? Por causa das novelas, não é mais adultério, adultério é feio. O nome da palavra é caso. Não é assim que fala nas novelas? Um caso. E extraconjugal também é feio. Tem um caso. E aí o cidadão tinha um caso, adultério, com uma mulher e ele não queria abandonar de jeito nenhum. Ele queria estar na igreja, mas queria ter a história com a outra mulher. Uma família paralela, um sistema paralelo. Não podia mais. Não tinha condição. Aí o que ele faz? Não, gente, vocês não estão entendendo. Uma coisa é a alma, outra coisa é o corpo. Uma coisa é a alma, outra coisa é o corpo. Aí ele foi desenvolvendo uma nova teologia. O Nicolau foi desenvolvendo uma nova teologia. É o seguinte, quando eu satisfaço o desejo do meu corpo, isso não afeta em absolutamente nada a alma.
Aliás, como que se manifesta a graça? Não é no pecado? Eu descobri isso esses dias, né? A hipergraça já está aqui desde o tempo do Nicolau. Eu tenho batido tão pesado nesse negócio da hipergraça, que o pessoal está distorcendo a palavra de Deus aí. Peca! O Nicolau falava, gente, quanto mais a gente pecar no corpo, mais a graça se manifesta. Paulo falou que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode abundar em pecado, porque a graça ela superabunda. Miserável! Ele usou esse tipo de coisa e foi abduzindo pessoas, foi trazendo pessoas para essa doutrina, e isso foi manchando a santidade da igreja. Não! Gente, nós vivemos dias difíceis, onde pregador que nem eu é tido como careta. Careta, pregadorzinho fraco. Eu vou morrer em nome de Jesus Cristo, pregando a simplicidade da palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Eu sei que isso não arrasta multidões, porque confronta o pecado. E o Evangelho de Jesus, presta atenção, ele é um direto confrontar o pecado. E olha que Jesus ele se apresenta para cada igreja de um jeito. Aqui ele se apresenta aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Uau! Aqui ele se apresenta para esse pessoal assim, ó, de negócio de espada. Ele está se apresentando aqui. Quem usa espada? Guerreiro. Guerreiro. Espada de 2 gumes, irmãos. É interessante. Vamos pensar em espada. Ele se apresenta como sendo aquele que tem a espada nas mãos, afiada de 2 gumes. Então, a Bíblia nos mostra essa figura de linguagem da espada. Nós vemos lá em Efésios e nós vemos lá em Hebreus. A espada é a palavra. O apóstolo Paulo vai nos mostrar isso em Efésios. E o autor de Hebreus vai mostrar que a palavra, ela é uma espada afiada de 2 gumes que ela vai dividir. Entra lá onde é a divisão da alma e do espírito. Alguém aqui sabe dizer onde é isso? Não, onde que é a divisão? A divisão. Alguém aqui se propõe a dizer onde é a divisão da alma e do espírito? Negativo. Ninguém sabe. O ser humano, no máximo da sua consciência, pode pegar o maior psicólogo, pode pegar o maior psiquiatra, não sabe onde é. Ela faz a divisão de juntas e medulas. A palavra de Deus, ela entra no lugar, e é interessante, que ela está dizendo o seguinte, ó, ela entra e não me pergunte como é que é isso, eu não sei, está fora da minha capacidade de explicação, da minha compreensão teológica, da minha compreensão cognitiva. A palavra de Deus, ela faz o seguinte, ela é uma espada de 2 gumes, tem os 2 lados, do mesmo jeito que ela fere, ela cura. É um negócio muito interessante a Bíblia. Ela vem, você lê, tem dia que você ouve a pregação aqui que você deve falar, o pastor está bem bravo. Pastor, tô não, irmãos, eu saio daqui, vou para casa, como pizza, dou risada com a minha esposa, a gente se diverte. Tô não, estou sempre bem com Jesus. Graças a Deus. E outra coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando eu prego aqui, eu nunca prego para ninguém específico, tá? Não sei o comportamento da vida da maioria de vocês. Graças a Deus. Isso me dá tranquilidade de assim, o Senhor me dá o tema da pregação, me dá o direcionamento e eu venho simplesmente lanço. E aí o Espírito é quem cuida da igreja, ele que é o verdadeiro pastor da igreja, ele é o pastor das nossas almas e ele vai cuidando de cada um de nós do jeito que só ele sabe fazer. Graças a Deus por isso. A palavra tem isso, tem dia que ela vem e bate na gente de um jeito que a gente sai meio manco, que nem Jacó. Sai meio manco. Aí de repente ela volta e traz um bálsamo, que nem um bálsamo de Gileade. Bate de um lado, te deixa manco. Aí ela volta, daqui a pouco já te passa o bálsamo de Gileade, você está melhor, está mais feliz. Fala, uau, a Bíblia está tratando de mim. É assim mesmo, a palavra de Deus genuína. E hoje em dia tem um monte de homens miseráveis mentindo sobre a palavra de Jesus Cristo. Eu mandei
pastorzão famosão, gente. Mas pensa num cara famosão. E se fosse um problema pessoal, eu não ia citar aqui não. Mas agora aqui eu vou ser apologeta. Eu vou ser apologeta. Milhares de seguidores no canal, nos canais dele. Milhares. Agora o miserável está falando que Jesus não é Deus. É um que tem o nome de Zé, e aí colocou o nome de judeu, dizendo que é judeu, e não é judeu coisa nenhuma. O nome, certidão dele aqui, é uma certidão, nascido no Ceará mesmo, nordestino, conterrâneo, meu, lá de cima. E aí, entende da cultura judaica e tal, e fala bonito, e persuade, é um negócio absurdo, pregava em Camboriú, grandes concentrações e tal. Agora ele está dizendo o seguinte: Jesus não é Deus. Falei, mas isso está resolvido faz tempo, gente. Mas faz tanto tempo que teve um concílio de Nicéia resolvendo isso. Ainda está arrumando esse problema hoje, no meio da igreja cristã. E que Jesus não é onisciente e Jesus não deve ser adorado. Coitado, não entendeu nada sobre o Espírito Santo. Não entendeu nada. Mentiu para o povo o tempo todo. Isso é uma farsa. Isso tem que ser combatido, igreja. Doutrinas de Nicolaítas, doutrinas de Balaão, esse tipo de coisa, casado pela quarta vez. Essa informação eu tenho, não é que eu vi, não constatei, eu só tô, essa informação, as outras eu ouvi ele falando, agora essa eu não fiquei sabendo que ele é casado pela quarta vez. Caramba, Fábio Júnior, Gretchen, o que é isso? Gente, cuidado, eu tenho falado aqui, cuidado com o que vocês assistem e ouvem pela internet, cuidado. Cuidado. As doutrinas de Balaão estão por aí de forma sutil. As doutrinas dos Nicolaitas estão por aí. Aí é o seguinte, ele começou a falar, o Nicolau começou a falar isso, não tem problema não. E foi entrando. E Jesus está observando do seu alto trono. Daqui a pouco ele vem e manda uma carta. Eu tenho contra vocês, eu estou vendo. Vocês estão no trono de Satanás, onde as ideias de Satanás estão imperando. Porque, gente, olha, eu estou vendo isso tudo. É uma coisa mais ou menos assim, gente, essa cultura maligna. É que nem, vou pegar aqui e vou contextualizar. Você olha para Brasília, e não é uma vergonha? Vamos ser sinceros, como bons brasileiros, não é uma vergonha Brasília? Vocês sabem bem do que eu estou falando. É uma vergonha. Desde que eu me conheço por gente, a cada 4 anos, eu ouço uma promessa de que vai melhorar, Thiago. Cada 4 anos só piora. Uma vergonha. Aí, sabe o que vai começar a acontecer? A gente começa a ouvir do nosso lado, não, mas espera aí, corrupção. Mas todo mundo faz. Mas eu vi não sei quem fazendo tal coisa errada. Mas eu vi a pessoa sonegando imposto ali. Eu vi a outra pessoa sonegando imposto lá. Irmãos, eu já falei aqui brincando algumas vezes, mas isso em tom de brincadeira, mas é sério. Meu sonho é pagar 50 mil reais por mês de imposto no Brasil. Já pensou quanto que eu vou estar ganhando? Se eu pagar 50 mil de imposto? Eu sou inteligente. Quero poder, Domingos, ganhar para pagar 50 mil, quero pagar 600 mil reais por mês de imposto no meu país. Ainda vou sonegar? Um dia desses eu vi, mês passado, passado ou retrasado, um depoimento de um investidor da Bolsa de Valores. Eu fiz um curso com ele e ele estava indignado, não é evangélico, indignado. Ele tinha que pagar 55 mil reais de imposto de renda do que ele ganhou na Bolsa de Valores. Ele tinha que pagar 55 mil ou 54 mil, uma coisa assim. E ele comentou, porque os alunos dele acompanham, falam, gente, estou pagando, para mim uma alegria e tal, ajudar meu país. Aí um cara entrou e falou, isso é um absurdo, sonega, todo mundo sonega, parará, você podia pagar a cota mínima, não sei das quantas, você ia pagar 15 mil. Ele virou e falou assim, eu quero poder ser um cidadão de bem
e mostrar que é possível contribuir para o meu país melhorar. Se todo mundo pensar que nem esse cara, aí que afunda tudo mesmo. Porque políticos não dão exemplo, eu não vou seguir o mesmo exemplo. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que tomar cuidado com as sutilezas que vão entrando no nosso meio. Ah, mas o parente faz. Ah, mas eu vi o pastor fulano de tal fazer. Mas eu vi a pastora fulano, eu vi a profetisa tal, eu vi o profeta tal. Não! Sejam todos os homens mentirosos e seja Deus verdadeiro na sua palavra. Temos que nos manter firmes, irmãos. Os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Igreja de Jesus Cristo, nós temos que nos manter firmes. Por favor, abre para mim Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Olha o que ele fala sobre a graça. Por favor, fique em pé como um oráculo e leia em alto e bom tom para o pessoal, inclusive aqui, ouvir. Encosta aqui, pastor. Ó. Aí o pessoal aqui também ouve na câmera. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então nós observamos, obrigado, nós observamos que tem duas coisas, duas características da graça. A primeira é que ela salva. Só somos salvos pela graça. Efésios 3, 20 vai falar sobre isso. 3:20? 2:8. 2:8, isso, obrigado. Efésios 2:8 vai falar sobre isso. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É a graça que nos salva. Aí o pessoal, na ideia do Nicolau aqui, gente, ó, não, a graça é a graça, meu irmão, vale tudo. Como dizia a música do Tim Maia, né? Vale tudo. Até dançar homem com homem e mulher com mulher. Vale tudo. Não. Primeiro viés da graça é que salva. E o segundo é exatamente conduz à santificação. Imagine como se fosse duas pernas. Uma perna da graça é para salvar. A segunda, conduzir à santificação. E a santificação, irmãos, não tem como ter um evangelho misto. O evangelho de Jesus Cristo é puro. Ele é imaculado. Custou o sangue do Cordeiro. A santidade de Jesus Cristo revelada para a sua igreja está fora de todo e qualquer sistema mundano. Gente, isso vale o seu bilhete carimbado para ir para o céu. O seu passaporte da alegria. Isso vale a nossa caminhada para ir para o céu. Porque está escrito que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Gente, está escrito na palavra de Deus. Vai chegar uma galera lá e vai falar assim: Senhor, no seu nome, você é número afinona, né? Milhares de pessoas. Número, não estou identificando o seu nome. Não, Senhor, eu não lembro de mim. No seu nome, eu expulsei demônio. No seu nome, eu curei. Fizemos milagres, maravilhas. Não te conheço não. Mas como não? Expulsei demônio. Fiz cura, milagres, maravilhas. Foram operadas através do teu nome. O meu nome eu conheço, mas você não conheço não. Não está nem na lista. Apartai-vos de mim. Isso é sério, gente. Não se esqueçam disso. A graça, ela tem como duas pernas. Uma que salva e a outra que leva para a salvação. Tito 2, 11 e 12. As duas características. Gente, Satanás, agora ele está no Brasil. Eu vou falar do meu país. Vou falar da cultura, do que eu vejo constantemente. Ele não quer acabar com o evangelho. Ele quer entrar na igreja e dar uma misturada. Alguma coisinha do paganismo, põe no meio. Põe um pouquinho das coisas do Nicolaíta, põe um pouquinho das coisas do Balaão. E vamos que vamos indo com a graça, ela vai conduzindo tudo. Não! Não! O Senhor vai dizer: eu vou chegar com a minha espada, minha boca
possível vencer. Eu creio nisso. Porque ele diz, ao que vencer. E aqui eu já estou terminando. Ao que vencer, eu vou dar um maná escondido. Aleluia. Lembram lá em Êxodo, quando todos os dias chovia pão do céu? Todos os dias chovia pão do céu. E Amparo, não adiantava você ser fominha e falar assim, quero mais, tem os meninos para comer e tal. Guardar amanhã com o Isaac come muito, a Bela come muito, Toninho também come demais. Traz uma bacia mais, Toninho corre lá e pega a bacia que amanhã a gente vai estar com tudo isso garantido, meninada. Não adianta. Passou meia-noite, apodrecia. Amanhã vai ter mais. Maravilha. Amanhã ele vai mandar outro fresquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã ele vai mandar outro fresquinho. O Senhor Jesus, ele se apresenta como ele sendo o pão da vida, o maná enviado de Deus. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Conosco cada dia. Para esse tempo, Aleluia. é necessário que todos os dias nós estejamos um pouco mais perto de Jesus. Todos os dias Jesus está disponível, aleluia. Todos os dias Jesus está disponível. Todos os dias Jesus está disponível, aleluia. Teve um tempo que os profetas se esperavam isso, os profetas almejavam isso. Isaías tentou, ele esperava por isso, Elias esperou por isso, Eliseu esperou por isso, Moisés, irmãos, esperou por isso. Nenhum deles, Ageu, Abacuque, nenhum desses homens teve o privilégio que eu e você temos, igreja. Todos os dias Jesus está disponível para nós. Todos os dias tem um maná que agora já não está mais escondido, ele está revelado através da palavra. E ele diz, filhos meus, igreja minha, se você vencer tudo isso, se vocês vencerem toda essa fase, eu vou revelar para vocês o maná que está escondido entre as nuvens. E aí vocês vão poder todos os dias ter banquete, tete a tete comigo. O maná, ele será escancarado e não mais escondido. Oh, bendita esperança, Jesus. Obrigada, meu Deus. Isso, Senhor. E o que é mais legal? Você vai trocar de nome. Você vai receber uma pedrinha branca. Ô Fernando, eu falo, não, isso aí era lá na terra, sai fora. Aqui. Meu nome agora é Dom Lorde. Respeita. Ô Ricardo, presbítero Ricardo. Que presbítero o quê? Que Ricardo o quê? Deixa eu pegar aqui minha pedrinha branca. Meu nome agora é Dom Lorde. Parará, 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 parará. Nem nós sabemos. Só naquele dia ele vai mudar tudo, tudo será novo, o ambiente será novo, o nosso nome será novo, tudo novo, igreja, mas é só para o que vencer. Então é possível vencer, igreja de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor é muito, muito, muito bom. É possível vencer, me ajuda, fala para o seu irmão, é possível vencer, fala para o outro irmão, é possível vencer. Novidade de vida, igreja. Bruna, vem aqui, por favor, filho. Novidade de vida. Fala para o seu irmão, novidade de vida, fala para o outro irmão, novidade de vida. É possível, é possível. Eu creio nisso, Senhor. É possível. Aleluia. Satanás vai dizer para você que não é possível, mas o Senhor está dizendo ao que vencer, então é possível vencer. Você tem tido dificuldade na sua caminhada, deixa eu dizer para você, é possível superar. É possível superar, igreja. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus querido.
Fortalece teu povo, Pai. Fortalece teu povo, Pai. Oh, Senhor. Essa pessoa que está assistindo agora, Pai, vem titubeando. Essa pessoa que está agora, Senhor, assistindo e ela vem fraquejando vez por vez. Senhor, não existe outra coisa a não ser única e exclusivamente a falta da Tua Palavra. A Tua Palavra é quem vai trazer força. A Tua Palavra é quem vai trazer ânimo. A Tua Palavra é quem vai trazer o vigor necessário. A Tua Palavra ela tem todos os nutrientes necessários para o nosso DNA da alma, para que nós sejamos fortalecidos, para a saúde do nosso espírito, Senhor. Somente a Tua Palavra é capaz. Ajude essa pessoa agora, Pai. Fortalece a Tua igreja, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Eu não vou navegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele não mais tristeza, mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, de meu cordeiro que se entregou. Ele vem. Eu não vou navegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, de meu cordeiro que se entregou. Ele vem. Feche os teus olhos, levante as suas mãos. Já estamos acabando esse culto. Em resposta a essa palavra ministrada nessa noite, nós iremos fazer uma oração.
Essa oração é manifestarmos um repúdio por essas doutrinas e pedimos que Deus continue santificando a igreja dele, santificando as nossas vidas. Vamos fazer isso? Vamos responder a essa pregação? Você vai levantar um clamor agora dizendo: eu rejeito a doutrina de Balaão, eu rejeito, eu renuncio à doutrina dos nicolaítas. Comece a falar isso, feche os seus olhos, começa a entrar num nível espiritual de guerra, de batalha, dizendo: eu respondo a essa palavra pregada, eu não aceito no meu meio, na minha vida, na minha casa, na minha família, isso. Levanta um clamor, isso mesmo, igreja, levanta a sua mão, entre em guerra dizendo: quero ser santo, quero viver uma vida santa, pura, diferente, justa, reta. Senhor, meu Deus e meu Pai, em resposta a essa palavra pregada pelo teu servo, nós queremos dizer: nós não queremos pertencer a uma igreja que comunga com o pecado, com o erro, que faz a aliança com o mundo, com as coisas do mundo. Rejeitamos as doutrinas de Balaão, de nicolaítas, em nome de Jesus. Pedimos que o céu desça, que o céu venha no nosso meio, que possamos ser governados não pelo trono de Satanás, mas pela tua glória, pela tua unção, pela tua virtude, pelo teu Espírito. Senhor, que haja um desejo em nosso coração de viver um santo, 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 separados para o Senhor. Nós somos teu, a tua igreja é tua. Então governa mesmo, orienta mesmo, corrija mesmo, tem severdade em nosso meio. Nós não somos crentes mimizento, amamos o pecado, amamos a vara, somos ovelha do teu pasto. Isso mesmo, que lindo ver vocês fazendo isso. É a resposta para a palavra pregada, dizendo: Deus, obrigado, nós queremos ser diferente no meio dos iguais. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora, seja cheio do Espírito de Deus agora. A palavra vem para isso, para consolar, confortar, exortar. A palavra traz Espírito. Jovens, sintam a glória de Deus. Irmãos, sintam a glória de Deus. A igreja sinta a presença de Deus. É resposta à palavra pregada. Nós não queremos viver no meio dessa bagunça. Nós somos diferentes. Que glória, que unção, que mover. Sabe o que é isso, pastor Fernando? É o que você tem pregado. É aquele que está no meio dos 7 castiçais andando na igreja. Ele tem liberdade nesse lugar. Nós não somos como uma igreja que em breve o pastor vai pregar. Nós não deixamos ele do lado de fora. Ele é bem-vindo em nosso meio. Aleluia. Estamos acabando o culto, está tão gostoso. Por nós poderíamos ficar aqui até mais tarde, pedido de oração através da internet. Fátima Silva, Deus é contigo nesse início de tratamento. E se for da vontade dele, você talvez nem comece. Mas se começar o tratamento, o Senhor será contigo. Receba essa palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua semana, sua casa, sua família, sua parentela. Os cultos continuam. Você que está em casa, quinta-feira tem roda dos esclarecedores. Não perca, 7:50. Vocês são convidados também, irmãos. Você não vai abraçar, não vai beijar o seu irmão, mas você vai dizer para ele assim: você vai vencer daqui a pouco. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês e com a igreja vencedora. Diga amém. Bate na mão do seu irmão e fala: você vai vencer. Fala para ele. Depois você fala sobre a comida, o almoço. Vai terminando esse culto dizendo: você vai vencer. Nós vamos vencer. Nós somos a igreja vencedora. Deus abençoe.